Vou dar-lhes um conselho. Nunca chorem em frente a um espelho, pois podem se arrepender amargamente disso. Isso aconteceu no sul do país, uma cidade na qual a maioria da população era formada por descendentes de alemães. Na época, uma forte onda de frio adoeceu muitos e chegou a matar os mais frágeis. Aqueles de pouca idade ou sem condições de ter um tratamento bom. O nome da garota era Manuela, e como uma boa guria sempre respeitou sua família, nunca se afastando ou seguindo as más companhias. Porém, mesmo muito boazinha, sua avó sempre dizia à sua mãe: "Essa Manuela desse jeito que é, já aparece buchuda." A menina ouviu tudo calada, rangendo os dentes de raiva, querendo gritar que na realidade ela não era assim, não era rodada. E mesmo indo bem nos estudos, se afastando de qualquer mocinho que mostrasse interesse, um dia bem de tardezinha, Manuela chegou em casa e pela fresta da porta ouviu uma conversa. Manuela ouviu bem sua avó falar à sua mãe: "Vizinha Rita tem um filho em idade para casar. Já Manuela fica de maior, vamos juntar os dois." Sua mãe sempre seguiu devota os conselhos da idosa. Porém, contestou pela primeira vez, meio murcha ainda: "Manuela tem mesmo é que estudar." Por dentro, a garota agradeceu à mãe, mas as palavras de sua avó foram um balde de gelo naquele inverno rigoroso. Quer sua filha buchuda de qualquer um? Naquele momento, Manuela ouviu o suspiro concedido de sua mãe. Não havia jeito, era a decisão final e nenhum vivente poderia salvá-la disso. Então Manuela correu para o seu quarto, querendo jogar tudo para o alto, gritar que não queria casar com ninguém, muito menos desconhecido. Manuela parou no meio do quarto, o choro preso e a respiração rápida. Viu um espelho redondo colado na parede. Correu até lá levantando os pulsos para quebrar, mas parou no caminho, começando a chorar. Manuela chorou tanto que sentiu o ar sair aos solavancos, o peito dolorido, nariz escorrendo e um medo tremendo na sua cabeça. Manuela pensava em sair dessa situação, mas como? Sussurrou rouca, mesmo temendo que sua avó e mãe ouvissem o que lhe passou pela cabeça. Não segurou a língua, estando sozinha. "Não vou casar se não tiver noivo", completou, mas parecia conter tanto ódio que ficou pasma. Manuela não era braba. Se afastou do espelho, sentindo um frio correr pelo corpo inteiro. Naquela noite, Manuela não conseguiu pregar os olhos, que tamanha era sua preocupação. Na manhã seguinte, Manuela acordou com uma tremenda dor de cabeça. Quando colocou os pés na sala, estava vazia. Estranhou, seu olhar alcançou o altar de sua falecida tia, envolto por santos e um pano branco de renda. Ali haviam velas brancas apagadas, que vez ou outra sua avó acendia e dizia para sua tia achar o caminho dela. Mas o que assustou Manuela ali, na hora, foi ver no altar a cruz de madeira tombar mole para o lado até virar. A janela estava fechada, não havia vento algum, muito menos a porta. Manuela foi até o altar e ajeitou a cruz, a deixando certinha. Manuela saiu de casa, com mochila nas costas, pronta para ir ao colégio. Entretanto, no meio da praça, viu muita gente reunida e assustada. Era praça pequena, conhecida pela cidade toda. Havia até um festival todo ano armado ali. Mas agora esse pessoal aparentava choque ao ver o que havia no meio da praça. Manuela se aproximou aos pouquinhos, se esgueirando entre os sussurros estranhos.
Manuela sentiu o estômago revirar, os pelos do braço se arrepiarem, quando viu o corpo de um rapaz esticado no banco da praça. Os olhos esbugalhados como se visse um fantasma, mas no peito estava a prova que viu mesmo foi sua morte, um pedaço de vidro fincado no peito. O sangue do rapaz formou uma poça no chão de terra. De todos os lados vinham sussurros assustados. Gente perguntando: foi assassinato? E do meio da multidão saiu uma mulher conhecida, caindo de joelhos ao lado da vítima, vestido com roupas de dormir. Pareceu ter sido chamada às pressas, pois ainda estava de pijama. A mulher segurava o rapaz, virando seu rosto com gritos distorcidos. Era Rita, chamando: meu filho não, senhor. Então Manuela deu vários passos para trás, correndo dali, até não poder mais, pois ali era o corpo do rapaz que sua avó queria casar com ela. Naquela noite Manuela não dormiu. Não saiu de casa com medo de ver aquela praça. Os dias se passaram e ao completar 7 dias da morte do garoto, foi feita a missa e todo mundo apareceu. Menos Manuela. Por muita briga ficou e prometeu rezar para a alma do garoto, à luz da vela guiar. Mas ao se abaixar em frente à vela, sua mão tremeu em acender. Tentava repetir que era coincidência. Um espelho não podia matar alguém, tanto que o dela estava intacto, sem nenhum pedaço a menos. Quando riscou o fósforo e tocou a vela, a cruz pendeu para o lado outra vez. Manuela levantou assustada. Era da sua natureza ser medrosa, mas aquilo era de arrepiar. Então riscou outro fósforo. Tomou ainda mais coragem e arrumou a cruz. Ao tocar a vela dessa vez o fogo pegou. Mas ao se ajoelhar novamente ali, ouviu um som estranho, parecia alguém correndo no chão, bem rápido para não ser pego espiando. Manuela olhou para trás, não viu nada, apenas o contorno dos móveis da sala. Não olhou muito para os detalhes e foi logo fechando os olhos e arrumando um jeito de conversar com o seu pretendido morto. Mas outra vez ouviu alguém correr, sentiu o vento bater, apertou mais os olhos e em um sussurro repetia: me protege, tia. Sentiu como se fosse uma sombra se aproximar devagar, parecia dar um passo de cada vez, cantando e calmo. Na nuca de Manuela sentiu o assovio do vento, bem sereno. Apertou as mãos como pôde, tremendo. Se é a mesma coisa que matou o garoto. Mas do silêncio absoluto, Manuela ouviu um soluço. Queria tampar os ouvidos, mas o som de choro a fez paralisar. Manuela não estava chorando, mas sem dúvida aquele som era dela. Da noite que ouviu aquela maldita conversa de sua avó com sua mãe, a imitação da pessoa era perfeita, mas indo chegando no final. Parecia imitar caçoando daquela situação. O choro ficou falho e rouco, beirando a um riso curto, inusitado, e insinuando uma breve chacota. Ao soluçar forçado, era um som baixo que ia aumentando. Manuela planejou na cabeça levantar e correr até a porta, mas ouviu um estalo fino de vidro se quebrando. Manuela não aguentou mais e abriu os olhos apavorada. Sua boca tremia e os olhos ardiam. A vela acesa mal tremulava o fogo, mas agora no lugar da cruz caída, estava um espelho redondo coberto por um pano. O pano era marrom, o mesmo que sua avó usou no dia da morte do garoto.
Sua avó havia cobrido todos os espelhos da casa e falava que se deixar qualquer um sem cobrir, chamava o morto do seu descanso. Manuela não conseguia se mexer, o medo era maior do que suas forças. Ela não ouviu mais passos nem choro, era silêncio completo. Um zumbido passou no seu ouvido e a mão esfriou ainda mais. Mas ali na sala, sem qualquer entrada de ar, o pano marrom começou a balançar. O fato estranho que agora fez andar para trás foi a sombra de um dedo apontar no pano marrom, cobrindo o espelho. Havia 5 dedos de uma mão, cutucando o pano, tentando tirá-lo. Atrás de si ouviu uma voz igual à sua, sem carregar medo ou pavor, dizendo com um riso: chora no espelho sua dor. Quando o pano marrom caiu do espelho, Manuela se virou e correu. Conseguiu chegar até a calçada desesperada. Do outro lado viu sua avó e sua mãe. Pronta para correr, apavorada, sentiu uma coisa molhada. Uma dor forte na barriga junto com uma sensação de fraqueza. Sua mãe do outro lado desmaiou horrorizada. Manuela ouviu sua avó chamando desesperada. Quando com os próprios pés a menina voltou para dentro de casa. Manuela não controlava suas pernas, parecia um fantoche. Ao passar da porta, sentiu o cheiro da fumaça no altar. O pano marrom havia começado a queimar por culpa da vela acesa. Manuela gritava que não, implorava e pedia perdão. Falava que não tinha culpa, que não matou ninguém, não cometeu pecado. Manuela ouviu a porta da entrada bater, impedindo qualquer um de entrar e ela de sair. No altar tudo queimava, o fogo aos poucos se alastrava, menos o espelho, esse refletia a parede oposta. Manuela foi obrigada a ficar frente a ele, lutando para não abrir os olhos, mas sentiu os toques bruscos de mão de ambos os lados a obrigando, puxando suas pálpebras, forçando Manuela a abrir os olhos. Manuela nesse dia viu sua morte. Seu rosto caía lágrimas e seu corpo queimava em chamas. Manuela não conseguia dizer nada, mas seu reflexo falava: não vai casar se não tiver noivo. Na manhã seguinte foi manchete no jornal, uma notícia sensacionalista, longe de ser realidade. Garota viúva antes de casar morre em incêndio proposital. Mas no final da matéria consideraram crucial informar que o único objeto da casa a se salvar foi um espelho redondo. De todos sofrendo a morte, a única que imaginava a verdade era a sua avó. Essa sim sabia. Ela viu uma sombra atrás da menina, a fazendo voltar para dentro de casa, mesmo tendo o vidro enfiado nas costas. E para a família toda sempre dizia, pois ouviu a neta pedir ao espelho a morte do filho de Rita.